que ouvimos a população, ela não é replicada em nenhum estado do Brasil. Em nenhum estado. Em reuniões, muitas vezes, com outros governadores, eu digo como é que nós fazemos o orçamento democrático, eles acham que nós somos loucos. Isso não funciona, não tem como funcionar. É impossível. E eu convido sempre os governadores, se vocês quiserem participar, vamos lá participar de uma plenária. Vamos entender o que é a energia de 13 mil pessoas dentro de um espaço como nós fazemos, às vezes em Pedra de Fogo, na região de Itabaiana. Vamos entender claramente que esse processo, que a gente fala muito e repete muito e diz muitas vezes, que o orçamento democrático é para ouvir a população, é para ouvir a população, é para ouvir a população. Mas eu tenho um conceito do orçamento democrático que amplia um pouco essa definição. Na verdade, para mim, o orçamento democrático é ouvir, mas é, acima de tudo, aprender. Aprender. O governo aprende todos os anos com a população quando se dá essa realização dessas plenárias. Nós verdadeiramente aprendemos com a população a entender quais são as suas demandas, quais são as suas formas de chegar de maneira mais rápida à solução e entender, logicamente, que se não fizermos isso, a velocidade com que nós queremos resolver os problemas e as demandas, nós não conseguiremos. Então, o orçamento democrático, para mim, passa por isso. Ele passa pela capacidade que o governo tem de ouvir, mas ouvir para aprender. Para aprender. Não é à toa que eu considero que o orçamento democrático é uma ferramenta de inclusão social, sim. É o empoderamento da população através de suas decisões. Ouvir a população nos torna cada vez mais fortes e faz com que a credibilidade desse instrumento, que dá respostas reais, afinal de contas foram mais de 3,6 bilhões de reais investidos em políticas definidas e prioridades definidas pela população, nas mais diversas etapas que nós fizemos do orçamento democrático desde 2019 para cá. Quando a gente faz um levantamento, o número é muito alto, porque são 450, mais de 450 mil participações de pessoas dizendo o que é que querem, o que é que esperam, o que é que acham e quais são seus anseios e expectativas diante de um governo. O que mais nos dá alegria, aí sim, de uma forma muito direta e interna, é que efetivamente esse governo tem tido essa capacidade de dar essa resposta. Quando a gente encontra pessoas por aí, como eu encontrava em 2019, e que me dizia claramente, dizíamos orçamento democrático naquele microfone que a gente deixa aberto para a população dizer o que bem quiser, no microfone aberto como esse que eu estou usando, diante do governador, do vice-governador e de todos os secretários. Dizer de forma aberta, e eu brinco muitas vezes internamente, diz assim, a gente escuta o que quer e o que não quer, mas é para isso que existe o orçamento democrático. É para a gente entender as críticas também, receber as críticas, e muitas vezes injustas, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, justas, críticas justas sobre demandas que deveriam estar sendo resolvidas e que muitas vezes o Estado não alcançou a solução. Mas quando a gente escuta e pega alguém, e pega o microfone e apresenta essas demandas, elas evidentemente que nos tornam um elemento de ligação muito direta. As pessoas têm essa oportunidade de fazer de apresentar demandas como foram, por exemplo, das cirurgias eletivas. Em 2019 me incomodava muito quando eu caminhava pela Paraíba toda e que eu via reclamações dentro do orçamento democrático e às vezes de forma particular, privada, que pessoas estavam numa fila, não sei quanto tempo, esperando a cirurgia. Isso foi um orçamento democrático. O programa Opera Paraíba ele surgiu dentro das demandas apresentadas pelo orçamento democrático. Hoje é um programa reconhecido nacionalmente.
Hoje é um programa que já fez mais de 103 mil cirurgias. É um programa que mudou a vida das pessoas. Muita gente foi beneficiada com um programa como esse. Então, isso é ter a capacidade de ouvir, reconhecer as nossas limitações e tentar resolver e equacionar as questões. Eu não acho que tenha problema que seja insolúvel. Quando eu fui apresentado a primeira vez por esse problema, eu vi muita gente que dizia assim: não deixa não, que não vai dar para resolver. Isso é um problema nacional. Pode ter sido um problema nacional e continua sendo um problema nacional. Essa semana no Jornal Nacional estava lá passando uma matéria sobre a questão de cirurgias terapias. É um problema nacional, menos na Paraíba, porque na Paraíba nós temos faculdade. E isso foi possível porque nós tivemos a capacidade de ouvir a população. Eu dei um exemplo do Opera Paraíba.